Boa tarde, gente. Tô aqui para fazer o vídeo do duplo, conforme prometido, né? Eu tive contratempos aí nesse meio tempo, já era para ter feito o vídeo antes, mas como eu disse, eu queria ter lido dois contos do Gogol é, que acabaram influenciando, eu vou falar um pouco mais sobre isso, a realização do segundo romance do Dostoiévski, O Duplo. Então vamos falar deste livrinho aqui. Bom, eu anotei algumas coisas assim só para me situar, mas o Duplo foi publicado logo em seguida que Gente Pobre foi publicada. E o Dostoiévski, para variar, estava apressado e com a sua situação financeira bem complicada. Isso não vai ser uma novidade na história do Dostoiévski. Eu acho que, enfim, eu estou no primeiro livro da biografia, mas a gente sabe que o Dostoiévski passou a vida toda endividado e escrevendo com pressa. Mas essa pressa não pode ser confundida com o seu extraordinário estilo e o seu extraordinário modo inovador de fazer romances, né? E eu até tô falando isso porque eu acabei comprando. Eu falei que eu não ia fazer nada muito teórico, até porque eu não sou teórica de literatura, eu não teria como é, ficar aqui dando uma de crítica literária, mas eu não me aguentei, e aí é uma coisa minha, porque eu acho que todo mundo tem direito de ler crítica literária, mesmo não sendo crítico literário. E como eu já li muito Bakhtin na minha vida, em outros tempos, por outros motivos, acabei comprando da editora 34 o Problemas da obra de Dostoiévski, que é uma primeira versão do Bakhtin sobre essa versão é a versão de 1929, gente. Depois teve uma nova versão em que ele acrescenta e complementa muita coisa e que se chama ai, como é que é? Muda um pouco o título, enfim, mas eu acabei sem querer comprando essa primeira versão, mas não me arrependi, já comecei a ler. E por que que eu tô falando assim, no meio dessa coisa de falar que o Dostoiévski estava sempre correndo atrás do prejuízo, porque estava sempre devendo, e muitas vezes ele foi acusado seus romances foram acusados de serem mal acabados, mal estruturados, mas depois, com os anos enfim, com os séculos passando, hoje já se sabe que não era uma questão de ter pressa, e sim uma questão de estilo, de forma, né? Porque o Dostoiévski acabou criando inovando, né, na forma de escrever. E isso tudo o Mikhail Bakhtin vai falar sobre, mas assim, em especial ele vai falar sobre o que ele chama de romance polifônico, né? Ele diz que alguns escritores, o Bakhtin até a parte onde eu fui, não vou entrar em muitos detalhes, mas só para já que eu tô lendo, né, falar um pouquinho aqui para vocês, que muitos escritores antes de Dostoiévski já tinham feito tentativas, mas não tinham alcançado o nível que o Dostoiévski alcançou com o chamado romance polifônico, ou seja, um romance de várias vozes. E depois, quando eu terminar de ler esse livro, que vai demorar muito tempo, porque eu não tenho pressa, é muita leitura para fazer, eu comento um pouco mais, ou no decorrer das nossas falas aqui, da minha fala, eu falo para vocês o que o Bakhtin chama de romance polifônico, de várias vozes, e por que o Dostoiévski é o fundador dessa espécie de romance. Mas vamos lá para o Duplo. O Duplo é um livro que, lido hoje, você não tem nenhum tipo de espanto, mas é aquilo que eu já falei, né, gente? Quando você pega um autor clássico, já antigo, enfim, você tem que, assim, é uma coisa que eu acho que todo mundo deve fazer, porque a leitura vai fluir muito melhor, né? Então, assim, sei lá, se você vai ler a Ilíada, você tem que entender que foi escrito, né, lá
sei quantos anos antes de Cristo, né? Então, mesma coisa com Dostoiévski, a gente tem que ter a noção de que o duplo foi escrito provavelmente 1845 e 1846. Então, é nessa perspectiva que essa leitura deve ser feita, porque senão você lê e fala, tá, tudo bem, ok, né? Porque se a gente for ler com olhos da pós-modernidade, é estranho. Então você tem que se colocar naquele tempo, naquela época, com aquela luzinha de vela, com os escritores que Dostoiévski tinha acesso, com os escritores europeus e os próprios escritores russos que ele tinha acesso, com a sua idade, 25 anos, né? Foi a idade que ele escreveu Gente Pobre e o Duplo, né? E com tudo aquilo fervilhando na sua cabeça. Então, tendo isso em vista, vale muito a pena, já digo, ler esse romance do Dostoiévski, porque ele tem uma importância fundamental na sua obra. E eu já vou dizer por quê. Bom, esse romance foi lançado logo em seguida de Gente Pobre, e Gente Pobre fez um frisson incrível entre a intelectualidade russa, como eu já falei no vídeo anterior sobre Gente Pobre. Mas o duplo foi recebido com muito desgosto, digamos assim, né? Os críticos caíram em cima, falaram que o duplo era nada mais do que uma colcha de retalhos dos contos e livros do Gogol, falaram que era apenas um relato clínico de um personagem, de um paciente que fica louco, a loucura, né? A descrição da loucura pela loucura. Chegaram a dizer que ele estava criando uma escola literária que se chamava vamos escrever a loucura pela loucura, algo nesse gênero, assim, não sei exatamente a frase certa, mas enfim, então foi bastante criticado, mas foi publicado, né? E quais são as origens do duplo, né? Assim, resumindo, a história do duplo é a história de um senhor de meia idade, como sempre, um funcionário público que se chama Dolyadkin, e ele, na primeira metade do livro, digamos assim, primeira parte, ele se apaixona pela filha do general lá, eu não sei se é exatamente o general, que tem o cargo mais alto lá na burocracia e no trabalho dele. Ele é mais uma vez um copista, um amanuense, né? E ele se apaixona pela filha desse chefão, da sua excelência, sempre a sua excelência, né? Se apaixona pela filha de sua excelência, a acho que é Clara, eu não posso confundir com a do conto do Gogol, enfim, porque faz já bastante dias que eu terminei de ler o duplo, então ele se apaixona pela filha desse alto funcionário e aí ele resolve invadir uma festa que esse alto funcionário está dando e ele acaba sendo expulso dessa festa. E antes de ir para essa festa, ele fantasia 1 milhão de coisas, pega o dinheiro dele, porque ele não é diferente de Gente Pobre, que esqueci, o personagem lá principal é um funcionário também, um copista, mas enfim, num nível mais baixo, não tinha dinheiro, estava tipo passando muita necessidade. Já o Goliath não, ele conseguiu juntar um pouco de dinheiro, então o grande problema da vida dele não era tanto a questão financeira, mas sim a condição social dele em relação, a ambição dele em relação a entrar para a sociedade lá, a aristocracia de São Petersburgo. Então ele aluga uma carruagem, ele compra uma roupa pro servo dele lá, que ele tem um servo, ele compra uma roupa para ele, e aí ele chega nessa festa, crente que ele vai abafar, e ele acaba sendo expulso. A partir do momento que ele é expulso, ele chega no ápice, digamos assim, do seu esgotamento mental, e aí aparece o duplo. E a partir de então, esse duplo, que é um personagem que é ele mesmo, começa a dialogar, digamos assim, com o
próprio personagem Goliathkin, e essa narrativa vai até o final. Não vou dizer dos desdobramentos do enredo para não dar spoiler aqui para quem não leu o livro. Bom, o fato é que esse personagem é bastante agoniante, principalmente a segunda parte, onde o duplo aparece. E você tem que ter a paciência, digamos assim, a calma para você entrar dentro daquela situação e ver nas entrelinhas o todo dessa história, né? Agora, o mais interessante do duplo, e aí a gente já entra na questão de por que o duplo é tão importante na obra do Dostoiévski, é que ali você já vê no personagem Goliathkin as sementes de grandes personagens do Dostoiévski, Raskolnikov e principalmente Ivan Karamazov e principalmente O Homem do Subsolo. Então, eu vou falar aqui sobre O Homem do Subsolo, eu já li umas 2 ou 3 vezes, mas quando eu for fazer a resenha, provavelmente, não sei se eu vou ler inteiro, mas devo reler algumas partes que eu acho que são mais importantes para dar uma refrescada na memória, mas o Homem do Subsolo foi uma virada na obra do Dostoiévski, e a partir daí ele começa a criar grandes personagens, e esse é considerado um dos grandes romances. É um romance pequeno, mas enorme em importância para a obra dele. E o Homem do Subsolo, com certeza, os fundamentos desse Homem do Subsolo vieram do personagem Goliathkin de O Duplo. Ou seja, Dostoiévski, quando escreveu, já estava testando os seus personagens tipo e a sua trajetória como escritor. Só que os críticos da época não teriam como saber isso, né, gente? Não estavam preparados para um romance tão experimental, digamos assim, né? Por isso ele foi tão criticado. Ninguém sabia que depois ele ia escrever O Homem do Subsolo, ninguém sabia que ele ia escrever Crime e Castigo, um personagem como Raskolnikov, e ninguém realmente estava preparado. Então, mais tarde, lá quando Dostoiévski já tinha voltado da prisão, já tinha, acho que, publicado o primeiro livro que ele publica depois que ele sai da prisão, que a gente vai falar aqui, que é Recordações da Casa de... Enfim, é um livro baseado na experiência dele na Sibéria, que agora eu não estou me lembrando o título todo. Ele vai revisar o duplo e vai ter uma nova versão. E é essa nova versão que a gente tem aqui. Não é a versão inicial, a primeira que foi publicada. Nessa versão, ele tira algumas coisas, alguns títulos que remetiam ao Almas Mortas, de Gogol, que é um livro que eu não li. Eu li os 2 contos que influenciaram o livro, o duplo, né? Um é O Diário de um Louco, que tem a mesma trama de um homem que se apaixona pela filha do chefe, e a filha do chefe nem sabe que ele existe, e ele acaba ficando louco. É a mesma situação. E O Nariz, que também tem uma questão do duplo, que é um conto famoso do Gogol, que vale muito a pena ler, tanto O Diário de um Louco como o Nariz, que também esse nariz se torna um duplo. O nariz simplesmente toma vida própria e se torna um alto funcionário ali. Então, essa literatura fantástica do Gogol, né, mas fantástica tratando ainda de problemas muito reais da Rússia, né, dessa questão da ambição, essa questão da diferença das classes sociais, dessa questão dessa aristocracia que tudo detinha de poder econômico, tudo isso em função da... Desculpa, gente, é que eu tô vendo que eu tô recebendo uma chamada aqui, aí dei uma desconcentrada, mas depois eu vejo direitinho o que é, não vou interromper o meu vídeo. Enfim, mas esses 2 contos acabam influenciando, sim, o duplo, essa obrinha prima. Não é uma obra-prima, esse romance menor, digamos assim, do nosso querido escritor Dostoiévski, né?
Então, como já falei, o tema ele vai ficar muito na questão da ambição social, né? E desse esmagamento da sociedade em relação a alguém que é tão desconsiderado ali dentro da sociedade petersburguense. E essa vai ser então a temática desse livro, que vale muito a pena ser lido. Quando ele revisou, ele também retirou o título que era As Aventuras do Sr. Goliadkin e trocou por um poema petersburguense, o que foi uma coisa acertada, porque daí tirava essa questão de comparação com Gogol. E também ele enxugou bastante, porque o livro tinha muita repetição, e isso foi considerado pelos críticos muito repetitivo, porque a gente sabe que os personagens de Dostoiévski são introspectivos, é tudo de dentro para fora, o externo é menor do que o interno, e nesse caso do duplo é absurdamente assim, praticamente a segunda parte do livro toda é você dentro da cabeça do Goliadkin lidando com o seu duplo. Então vocês imaginam que loucura, né? Não é exatamente um fluxo de pensamento, mas é como se fosse, enfim, uma espécie de fluxo de pensamento que sempre vai estar presente nas obras do Dostoiévski, mas a maneira dele. Então, é assim que se dá essa narrativa. Bom, no final das contas, gente, é isso. Agora, por que que é tão importante, e para mim, por que que foi tão importante ler o duplo? Porque é você ver o processo do escritor, é você ver um escritor que escreve o duplo, que cria um personagem tipo e que depois desse personagem tipo que ele criou e que ele achava essa obra super importante, ele vai conseguir, com o amadurecimento, escrever aquelas obras-primas maravilhosas que a gente teve acesso. Então, é muito bonito de você ver o processo do escritor. E para quem gosta de escrever, ler o duplo é fundamental. É realmente um deleite, porque você está vendo ali o escritor jovem experimentando, né? Mais tarde, agora já me encaminhando para o final do vídeo, né? Mais tarde, o Dostoiévski, lá já nos anos 60, né? 1860, com livros publicados, ele fala que o personagem Goliadkin do duplo foi a fonte e a origem do homem do subsolo e que talvez tenha sido a maior contribuição que ele deu para a literatura da Rússia. Então, só por essa frase que é falada pelo próprio Dostoiévski, já valeria a pena as pessoas lerem o duplo. Mas lembrando sempre que é uma obra que tem que ser lida dentro do contexto em que ela foi escrita, dentro de uma ideia de que nós já sabemos o que vai ser a carreira dele depois, e com isso em mãos, com essas informações, a gente consegue ter uma fruição de leitura muito melhor para esse livrinho que é considerado um romance menor, inclusive em relação a Gente Pobre, da obra de Dostoiévski. Bom, acho que eu falei o que tinha para falar. E agora, gente, eu vou decidir o que eu faço da vida. Se eu vou ler Moby Dick, que eu estava super empolgada para ler, ou se eu vou dando continuidade aqui ao projeto Dostoiévski. Porque Moby Dick não é o velho mar, não é uma coisinha desse tamanho, né? Moby Dick tem, sei lá, 500 páginas. E aí eu tô meio em dúvida se eu vou quebrar um pouco esse fluxo, mudando completamente aí, mas eu tô com vontade de ler, ou se eu sigo aqui a minha biografia e as minhas leituras cronológicas de Dostoiévski para fazer os videozinhos aqui para vocês, tá bom? Mas por hoje fica a dica, leiam duplo, leiam com a cabeça
da pós-modernidade, que vocês vão gostar muito de saber de como um escritor, no seu início de carreira, já cria o seu personagem tipo que vai ser mais emblemático dentro da sua obra. Grande beijo e até a próxima!